Hoje, vamos falar sobre jejum, mas não aquele jejum feito por obrigação, sofrimento ou modismo da internet. Estamos falando de dar descanso ao corpo, porque muita gente passa o dia inteiro comendo, beliscando, inflamando o organismo e nunca permite que o corpo faça limpeza, reparo e recuperação. E quando o corpo não descansa, ele começa a responder cansaço, inchaço, sono ruim, fome exagerada, dores no corpo, ansiedade, peso travado. O jejum, quando feito da forma certa, pode ajudar o organismo a voltar ao equilíbrio, principalmente quando a pessoa já começou a melhorar a rotina. Se você reduz açúcar industrializado, evita excesso de farinha e ultraprocessados. Bebe água regularmente. Faz exercícios leves. Dorme melhor. E tenta cuidar da mente e da rotina. O corpo normalmente responde muito melhor ao jejum, porque o jejum não faz milagre sozinho. O terreno do corpo precisa mudar. Muita gente pergunta: qual o melhor horário para começar? E geralmente o mais leve para iniciar é o jejum noturno. Por exemplo, jantar mais cedo e ficar cerca de 12 horas sem comer. Se você jantou às 20 horas, pode comer novamente às 8 horas da manhã. O corpo já começa a sentir diferença. Algumas pessoas depois evoluem para 14 horas ou até 16 horas. Mas isso precisa ser gradual, sem ansiedade, sem radicalismo, porque não adianta fazer jejum e continuar inflamando o corpo o resto do dia. Outro ponto importante: durante o jejum, a hidratação faz diferença. Água ao acordar ajuda muito o organismo. Muitas pessoas gostam de colocar limão, outras usam açafrão e algumas preferem apenas água pura. O mais importante é criar constância, porque o corpo não esquece o que você repete, nem para o ruim, nem para o bom. Mas atenção, jejum não é indicado para todo mundo. Pessoas com problemas de saúde, diabetes, uso de medicamentos, gestantes, pessoas muito debilitadas ou com histórico de transtornos alimentares precisam de orientação profissional. Saúde não é punição, é construção diária. E às vezes o corpo só precisava de menos excesso, mais descanso, mais água, mais movimento, mais luz do dia e uma rotina que ele consiga entender. Se você quer aprender mais sobre hábitos que ajudam a desinflamar o corpo naturalmente, acompanha o Essência Saudável. Hoje em dia, o jejum virou modinha de internet. Todo mundo fala alguma coisa. Cada pessoa inventa uma regra diferente. E muita gente acaba confundindo saúde com extremismo. Mas a verdade é que o jejum não é novidade. O jejum existe há milhares de anos. Se você olhar para os tempos bíblicos, vai perceber que ele sempre esteve ligado não apenas ao corpo, mas também à disciplina, consciência, equilíbrio e conexão espiritual. Durante séculos, diferentes povos praticaram períodos de abstinência como forma de purificação, reflexão e fortalecimento. Ou seja, o corpo humano já conhece o descanso. O problema é que hoje nós vivemos em excesso. Excesso de comida, excesso de açúcar, excesso de estímulo, excesso de ansiedade e quase nenhum silêncio para o organismo respirar. Então, quando o corpo finalmente recebe uma pausa, muitas vezes ele começa a responder positivamente. Mas jejum não é
passa fome. Não é sofrimento. Não é competição para ver quem fica mais horas sem comer. É estratégia. É consciência. É entender o momento do seu corpo. Porque não adianta fazer 16 horas de jejum e passar o resto do dia inflamada, estressada, dormindo mal e vivendo no automático. O corpo funciona em conjunto. Inscreva-se no canal Essência Saudável. E existe uma coisa muito interessante que acontece durante o jejum. Quando o corpo passa um período sem receber comida o tempo todo, ele começa a mudar a forma como produz energia. Em vez de depender apenas da glicose constantemente, o organismo começa a acessar reservas armazenadas. E dependendo do tempo de jejum, o corpo pode entrar em cetose. A cetose é quando o organismo começa a utilizar gordura como fonte de energia. Muitas pessoas relatam mais leveza, menos inchaço, mais clareza mental e sensação de energia mais estável. Além disso, durante períodos de descanso digestivo, o corpo ativa processos naturais de reparo e renovação celular. Existe também um mecanismo chamado apoptose, que é quando células danificadas ou envelhecidas são eliminadas naturalmente pelo organismo, ou seja, o corpo possui uma inteligência incrível de limpeza e equilíbrio, mas isso não acontece de um dia para o outro. É constância, é rotina, é repetição de hábitos que ajudam o organismo em vez de sobrecarregar. Por isso, o jejum sozinho não resolve tudo. Ele funciona muito melhor quando vem acompanhado de boa hidratação, sono regulado, menos industrializados, movimento diário, luz natural e redução do excesso de inflamação no dia a dia. O corpo não esquece o que você repete. E quando você começa a repetir hábitos que favorecem sua saúde, o organismo começa lentamente a responder. Hoje nós demos início a uma conversa muito importante sobre jejum, mas esse é apenas o começo, porque existem muitas coisas que podem ajudar nesse caminho de restauração do corpo. A alimentação anti-inflamatória, a hidratação correta, o sono reparador, a luz do dia, os movimentos leves, a redução do estresse e até a forma como você cuida da sua mente e da sua espiritualidade. Tudo isso conversa com o organismo. Seu corpo está ouvindo o que você repete todos os dias. E aos poucos, quando você muda a rotina, o corpo começa a responder. Aqui no Essência Saudável, vamos caminhar juntas nessa reconstrução, sem radicalismo, sem perfeição, mas com consciência, constância e cuidado diário, porque saúde não nasce de excessos, ela nasce de escolhas repetidas todos os dias. Inscreva-se no canal Essência Saudável. Aprenda como fazer para recuperar sua essência.